Eu trago aqui exemplos de participações em fóruns. Nesse caso, a proposta feita pela professora era que os participantes do curso lessem o artigo e depois discutissem o assunto no fórum. Percebam que a primeira contribuição foi de uma aluna, que inicia a conversa dizendo: "Boa noite, colegas e professor." A leitura do texto, ela coloca: "A leitura do texto foi deveras interessante na medida em que..." E aí expõe todas as razões pelas quais ela acredita que a leitura do artigo tinha sido interessante. Logo após, uma colega, demonstrando ter lido toda a mensagem anterior, concorda: "Isso mesmo, fulana." E acrescenta mais informações também sobre o mesmo texto lido. Na sequência, a professora colabora: "Concordo, fulana." E finaliza: "Vamos conversando." Após, outra colega continua a conversa trazendo sua opinião sobre o assunto e contribui: "Concordo com você, fulana." E também expõe seu ponto de vista. O fórum segue com as colaborações dos demais colegas. Eu não coloquei aqui, só coloquei, selecionei esse trechinho aqui para vocês. Segue com as colaborações e esse é um bom exemplo de participações em fóruns. É importante sempre demonstrar respeito e cordialidade. Para isso, vocês podem usar expressões como, por exemplo, começar a escrita assim: "Que tal pensarmos a partir de uma nova visão?" Né? Você também pode falar: "Tu quer expor teu ponto de vista? Colegas, o que vocês acham?" E aí escrever o seu texto. "Já pensaram se..." Escreve seus argumentos. Ou, por exemplo, ou ainda: "Eu gostaria de introduzir uma nova ideia." São formas cordiais de você explicar o seu ponto de vista ou até discordar de algum colega, mas sempre mantendo o respeito. Lembre-se que, como se trata de interações realizadas através da escrita, não conseguimos usar os recursos que normalmente usamos quando a interação é face a face, como entonação de voz, expressões corporais, por exemplo. E aí eu pergunto para vocês: que recursos da escrita poderíamos utilizar para substituir essas expressões da fala? Vamos pensando, anotem aí, depois a gente vai discutir nos fóruns. Segundo, e-mails. Os e-mails garantem uma comunicação mais rápida e eficaz. Nossas dicas para escrita de e-mails são: não escrever e-mails muito extensos, sejam sempre objetivos. Escrever o assunto é muito importante para que a pessoa, quando abrir, estiver ali na sua caixa de entrada ali de e-mails, ler esse assunto, ele já vai ter uma ideia prévia sobre o assunto que ele vai ler adiante, né? Também não é legal escrever um e-mail todo em letras maiúsculas. Reler. Sempre. Qualquer texto que você for escrever, releia. Certifique-se que não faltou nenhuma palavra ou informação que pode dificultar o entendimento do leitor. Lembre-se sempre de tratar as pessoas com respeito. Mais uma vez eu vou colocar isso. É importante escrever o vocativo. É como se vocês estivessem chamando a pessoa pelo nome em uma comunicação oral. E também, ao final, se despeça com gentileza e não se esqueça de escrever seu nome e identificação. Fulano de tal, aluno do curso de enologia, por exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo de um e-mail que eu escrevi. Notem que ele tem um assunto que antecipa o conteúdo para o leitor, para o destinatário, né, do e-mail.
No início, eu utilizo o vocativo, escrevo o vocativo, professora fulana de tal, 2 pontos. E uma nova linha, eu escrevo o texto com a mensagem propriamente dita. Ao final, eu me despeço com a expressão atenciosamente. Você pode utilizar atenciosamente, respeitosamente, cordialmente. E abaixo me identifico. Patrícia Fugerini Firpo, aluna do mestrado profissional em ensino de línguas, Universidade Federal do Pampa. E aqui está o anexo que eu citei, que eu estou encaminhando no e-mail. Apresentações orais. Com uma certa frequência, os seus professores vão pedir para que apresentem oralmente para a turma o resultado de algum estudo, um trabalho, uma pesquisa ou alguma atividade. Para realizar uma apresentação oral de forma satisfatória, é preciso, em primeiro lugar, ter entendido o conteúdo daquilo que você vai falar. Isso vai trazer mais segurança, que pode burlar aquele medinho de falar em público. Durante a apresentação, a maneira de falar é muito importante e o estilo de linguagem formal mais monitorado é o mais adequado. Somando-se a isso, a sua postura corporal, o direcionamento do olhar para o público e a organização visual dos slides também são importantes. Nos slides, prefira escolher um fundo claro, de preferência branco, e utilize um tamanho de letra que todos possam ler. Até quem estiver lá no final da turma, lá da fila, vai conseguir ler o que você escreveu no seu slide. Atentem que deve ter harmonia entre o que vocês estão falando e o que os slides estão apresentando. A Unipampa tem um modelo de formatação bem interessante, que é esse que eu estou usando nos vídeos do nosso curso. Eu vou disponibilizar um link depois ali no Moodle para que vocês acessem. Entrevistas. A entrevista pode ser uma técnica, um método de coleta de dados que exige um planejamento prévio sobre o que se deseja saber e a escolha das melhores perguntas para chegar a esse objetivo, para chegar nesse fim. Você pode optar por um tipo de entrevista estruturada, em que seguirá à risca um roteiro previamente elaborado, uma entrevista não estruturada, totalmente livre, ou semi-estruturada. Nesse caso, você se guiará por perguntas centrais, mas terá liberdade para fazer outras perguntas de acordo com o que a situação exigir. Dê sempre preferência para elaborar perguntas abertas. As perguntas abertas, elas permitem extrair mais informações. Ao contrário das fechadas, as perguntas abertas não podem ser respondidas só com sim ou não. Por exemplo, a pergunta fechada. Você fez sua inscrição no curso #aprovados? A pessoa vai responder só sim ou não. Uma pergunta aberta. Quais os motivos o levaram a se inscrever no curso #aprovados? Aí a pessoa vai ter que falar, listar e comentar sobre os motivos. Esse é um exemplo de pergunta aberta que é mais adequada para as entrevistas. No momento de aplicar esse método à entrevista, você vai entrar em contato direto com a pessoa entrevistada. E o mais adequado, relembro, é utilizar a linguagem formal e ser objetivo. É importante marcar a data, local e horário da entrevista com uma certa antecedência e, muito importante, nunca chegar atrasado na entrevista, Retomando, a ideia central desse vídeo é que em todas as situações de comunicação, nessas que eu exemplifiquei para vocês aqui, se espera que você utilize uma linguagem mais formal e monitorada. Portanto, você deve evitar o uso de gírias, expressões coloquiais do dia a dia ou específica de um determinado grupo, vícios de linguagens, cuidar a correção gramatical.
Além disso, elementos não verbais como postura e visual adequados merecem uma atenção especial. Eu espero ter contribuído com este material e agora quero ver a participação de vocês nos fóruns. Não fiquem com dúvidas, ok? Abraço!